Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou nutricionista e esse é o canal Profissão Nutrir. Seja bem-vindo! Caso você ainda não seja inscrito, eu quero te convidar. Se inscreva nos meus canais, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, para que você possa ter acesso a conteúdo de qualidade sobre saúde, tratamento, prevenção de doenças. Temos lá muitas aulas acerca da saúde da pessoa idosa, então você pode aprender bastante caso você seja um idoso ou tenha uma pessoa idosa na sua família. O tema da aula de hoje é um tema que eu tenho certeza que vai mexer com você, porque mexe diretamente com o teu poder de escolha daquilo que você vai comer e também com a questão das doenças, porque às vezes a pessoa ela tem um problema de saúde e a primeira coisa talvez que ela recebe é a notícia de que ela vai ter que fazer uma série de restrições alimentares, entre outras mudanças que vamos comentar, e isso às vezes choca bastante. Então nós vamos falar um pouquinho disso hoje, que eu quero também desmistificar esse tema e mostrar para você que é possível ter liberdade. Então o tema da aula de hoje é: tenha liberdade nas suas escolhas alimentares. As doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol, triglicérides alterados, eles sofrem influência direta da alimentação. É algo praticamente indissociável. Aquilo que a gente come vai determinar ou não, por exemplo, o aparecimento dessas doenças. Obviamente, a gente vai conversando, não é só a alimentação que tem essa influência no desenvolvimento, no aparecimento, mas é um dos principais fatores. Então, aquilo que a gente come vai determinar se a doença vai vir ou não, dependendo de vários fatores, e se eu já tenho a doença estabelecida, de que forma que eu vou lidar com essa doença? Vai ser uma doença que, de certa forma, vai atrapalhar toda a minha vida na questão de saúde propriamente dita e também das minhas autonomias, na questão da minha alimentação, ou é algo que sem dificuldade nenhuma eu vou conseguir lidar no dia a dia, sem de repente estar passando vontade, sem deixar de comer coisas que talvez eu goste, sem estar seguindo talvez uma restrição muito grande acerca da alimentação. Então, a informação que eu quero trazer hoje para vocês é justamente essa, que é possível conviver com as doenças crônicas, ter elas sob controle e ainda assim poder comer muitas das coisas que você gosta de comer sem restrições absurdas. Então, retomando o que eu estava falando, há uma ligação que não há como tirar fora. No desenvolvimento de uma doença crônica frente a uma má alimentação, isso não acontece da noite para o dia. Isso é uma questão de anos, de médio, de longo prazo. Então, se por exemplo, você tem uma alimentação inadequada, com excesso calórico, por exemplo, de gorduras, a médio e longo prazo você vem desenvolver uma obesidade. A obesidade ela não aparece do dia para a noite, ela vem ao longo do caminho. Da mesma forma, a hipertensão, se você tem a tendência e você mantém uma alimentação errada, principalmente rica em sal e outras coisas, ela vai aparecer e às vezes ela vai aparecer mais cedo. Porque a gente sabe do quanto também a genética, a hereditariedade, ela tem influência e às vezes é o fator principal. Mas a forma com que a gente leva, a gente tem o nosso estilo de vida, vai determinar o quanto antes essa doença aparecer ou se ela vai aparecer mais tarde. E a mesma história também acontece com diabetes, com colesterol e triglicérides alterados. Para eles aparecerem, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. Às vezes é médio e longo prazo. E a alimentação, como eu falei, a influência nesse processo de doença, ele é muito indispensável, não tem como dissociar. E da mesma forma, se você já tem a doença, a alimentação ela é essencial no controle desses problemas de saúde. E diferente do desenvolvimento, onde o resultado da minha má alimentação demorava para aparecer até a manifestação dessa doença, quando eu já tenho essa doença manifesta,
qualquer erro alimentar que eu tenha, qualquer mau hábito alimentar que eu mantenha, os efeitos vão ser sentidos, percebidos no organismo muito rapidamente. Então, se eu tenho uma pressão alta, por exemplo, se eu abusar de alimentos fontes de sal, alimentos fontes de sódio, a minha pressão ela vai subir de forma repentina. Se eu tenho diabetes e eu consumo muito açúcar, a minha diabetes ela vai descompensar. E a mesma ideia para a obesidade, se eu como muito alimento calórico, tudo, se eu já estou obeso, a tendência é que eu ganhe mais peso ainda de forma rápida, devido a todas as alterações do metabolismo, e também a mesma ideia com a questão da dislipidemia, que é o colesterol e o triglicérides alterado. Então, quando eu já tenho a doença, os erros alimentares, a meu estilo de vida, ter uma influência praticamente pontual, é na hora, né? Às vezes é no mesmo momento, às vezes é no outro dia, enfim. Por isso, então, que é tão importante o controle da alimentação especial, para que eu tenha doença também sob o meu controle. Se a gente já, de certa forma, errou nos hábitos, no decorrer de todos os anos, e a doença, infelizmente, chegou, hoje, pelo menos, eu tenho que batalhar para que eu tenha o controle dessa doença nas mãos. Porque qualquer deslizada, qualquer conduta errada que eu venha a ter, qualquer hábito errado, as complicações podem vir e pode vir muito rápido. E às vezes são complicações que vão causar um prejuízo muito grande na sua vida como um todo, né? Então, por exemplo, você tem a pressão alta e de repente você não controla, você não se preocupa com isso, você pode ter, por exemplo, um infarto, um AVC em decorrência, e você vai ter a tua vida toda comprometida. Então, uma vez instalada a doença, o cuidado tem que ser agora, o cuidado tem que ser já, para que a gente não sofra as consequências e muitas vezes consequências graves que vão te levar a prejuízos por toda a vida. E em relação a essas doenças crônicas, de certa forma, o que nos preocupa são as restrições que a gente ouve falar por aí, né? E muitas vezes são restrições ali bem rígidas, que não há uma flexibilidade talvez de alimentos. Então a pessoa ela tem, por exemplo, obesidade. A recomendação que ela ouve tem que tirar tudo que é gordo, tem que tirar tudo que é doce, tem que tirar tudo que é açúcar. Ponto, acabou aí. E comer só salada, comer somente carne magra, comer somente esse tipo de coisa, o que também não vai funcionar. Por exemplo, para o diabetes, o que pode acontecer? A pessoa ela vai ter a questão do açúcar, dos doces, né? Então, ou seja, a pessoa diagnosticada com diabetes é o que ela ouve, não pode comer doce, não pode comer carboidrato, não pode comer pão. Mas e aí? Tudo bem, mas não posso de jeito nenhum, não posso nada, ou eu posso, mas não sei como que funciona isso? É por um tempo, é por toda a vida, enfim. Pressão alta, corta tudo sal. Mas e aí? Tudo vai ser sem sal, não vou poder colocar nem um pouquinho, o que eu posso substituir o sal? Ou eu vou comer a vida toda essa comida insossa, essa comida sem gosto? E também a questão, por exemplo, do colesterol e triglicérides. Recebeu a notícia que tem que tirar toda a gordura, não pode mais colocar óleo, não pode mais na comida, não pode colocar mais margarina no pão. E daí a pessoa se vê, como a gente diz, no mato sem cachorro. Se vê com problema de saúde, se vê com uma orientação super restritiva e de forma muito, muito genérica, né, pela questão do quilo que ela não pode comer, mas não é passado para ela o que ela pode comer, e daí a pessoa ela fica justamente, sim, perdida, isso gera um desconforto, isso gera de certa forma uma angústia. Por quê? Porque uma vez que você tem o diagnóstico de uma doença, de certa forma as coisas na sua vida vão mudar. Então até aquele momento você não tinha ciência, ou até tinha, mas não existia o diagnóstico ali, ponto, você recebeu. Então, atualmente você sabe, agora é verdade, agora eu estou doente. E uma vez, obviamente, né, isso que a gente espera, se tiver o bom senso frente a isso, noção da doença, da gravidade de uma doença mal controlada, isso, querendo ou não, vai gerar uma mudança em toda a sua vida, em todo o seu estilo de vida. Uma vez doente, o seu comportamento frente a determinadas situações, principalmente em situações
momentos que há alimentação envolvida, às vezes uma reunião familiar, enfim, vai ter que ser diferente, porque se você começar a continuar com aquele estilo errado, com aquela alimentação errada, você vai sentir o efeito ali naquele momento. E é muito difícil esse processo de aceitação no início, de que estou doente, agora eu vou ter que mudar, agora eu vou ter que tomar a frente. Se eu não cuidei até agora, é agora que eu vou ter que cuidar. Então você vai mudar o que você vai comer, você vai começar a tomar remédio, coisa que você não fazia antes, né? E às vezes você tinha toda uma resistência a remédio, tudo, e agora, dependendo do problema, você vai ser obrigado a tomar, porque sem o remédio o seu risco de alguma complicação ele é bem maior, e tudo isso acaba gerando um medo muito grande, uma insegurança muito grande, porque daí hoje, né, com a internet, com as coisas, você vai pesquisar as consequências de cada doença. Às vezes você já sentia que estava acima do peso, mas não queria assumir a questão da obesidade. E daí, se você vai pesquisar na internet a questão da obesidade, as consequências delas, é muita coisa. Os riscos de infarto, de AVC, ácido úrico elevado, questão articular, limitações que isso pode causar com o tempo. Então, se você frente à obesidade vê tudo isso, você fica preocupado. Está com pressão alta, vai lá na internet pesquisar. Se eu não cuidar da pressão, o que pode acontecer? Você vai ver infarto, AVC, problema na visão, você pode ter uma insuficiência renal crônica com o tempo, inclusive levar a questão da insuficiência renal e da hemodiálise. Tem a questão do diabetes, né, que o diabetes pode te levar a amputações, pode te levar a cegueira, uma série de complicações que podem limitar a sua vida, e o colesterol e triglicérides também da mesma forma, né? É uma gordura que vai acumular na parede das artérias, é uma gordura que pode se acumular também no fígado, e isso vai tirar complicações, esteatose hepática, vai obstruir a artéria, infarto, AVC, enfim. E vai me dizer que isso não te gera medo, não te gera angústia? Obviamente que gera, mas se você fora essa angústia, você recebe essa notícia ainda é mal orientado em relação à alimentação, você com certeza vai ficar mais angustiado. Porque primeiro você não sabe o que você pode comer. E segundo, aquilo que você ouve falar que pode é uma restrição pequena. E você tem a sensação de que você não vai poder comer mais nada no decorrer da sua vida. E isso não é verdade, não tem que ser assim, né? A nutrição existe para isso, para que a gente consiga fornecer para você as orientações adequadas e saudáveis e te mostrar que é possível manter uma alimentação variada, uma alimentação saudável, mesmo com todas essas doenças crônicas. E dependendo do controle que você faz, você pode comer de tudo. Então esse mundo talvez que se fecha frente a você, né? Quando você é diagnosticado com uma doença e você vê quantas restrições de alimentos vai ter, eu te digo que na maioria das vezes não precisa ser assim, né? Porque é desesperador às vezes você ouvir falar, olha, você tem que cortar todo o pão, você tem que cortar todo o arroz, você tem que cortar todo o açúcar, você tem que cortar todo o sal, você tem que cortar a carne gorda, etc, etc, etc. E esses alimentos são muitas vezes os alimentos base da sua alimentação, os alimentos que estão ali no seu dia a dia. E uma vez que corta a base, o que eu vou fazer? Cortou o arroz, que eu como no almoço, cortou o pão, que eu como no meu café da manhã e café da tarde, cortou o sal, que dá gosto para o meu alimento. E aí, o que eu faço? Vou viver do quê? Vou viver de luz agora? Então isso reflete a falta de acesso à informação, principalmente informação nutricional de qualidade, para que você possa ter direcionamento na sua vida. Você não tem que ficar numa prisão alimentar onde você não pode comer nada. Não, pelo contrário, você tem condições sim de ter uma liberdade alimentar frente ao seu problema de saúde. E é para isso que é importante você ter conhecimento, você receber a orientação correta do profissional nutricionista para que você saia, né, desse mato sem cachorro, desse caminho que você acha que é sem volta e que você perca esse medo da questão da alimentação, que você pode comer. Essas coisas que às vezes falam que não pode comer mais nada, isso desespera, mas na verdade você pode
comer de tudo. Qual a orientação correta? Porque ao meu ver, né, enquanto eu, Anderson, nutricionista, isso é muito radical para mim. Tira isso, tira aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Na verdade, são poucas doenças que exigem a retirada completa de determinado alimento. Tem problema de saúde que realmente não tá, você tem que tirar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a doença celíaca, ela tem que retirar totalmente o glúten, não tem opção. Eu tenho doença celíaca, vou comer só um pouquinho. Se você comer só um pouquinho, você vai ter sintoma, e dependendo da pessoa, da gravidade, os sintomas são muito grandes, por mais que você coma um pouquinho. Paciente que tem insuficiência renal, já grave, não pode comer às vezes nada que tem potássio, o mínimo do mínimo, que talvez com um pouquinho de alimento fonte já supre o que pode. E se você ultrapassar um pouquinho, isso vai fazer muito mal para ele. Insuficiência renal crônica, muito grave, questão de proteína, às vezes a restrição é muito grande. Então não adianta eu querer, é só hoje, para doença celíaca, para esses casos que comentei, para tantas outras talvez doenças que existam, existe uma restrição que às vezes é 100%, mas posso dizer que frente a tantos outros problemas de saúde, é a minoria dos problemas de saúde que exigem isso. Para as doenças crônicas, quando bem controladas, não existe isso, de tirar 100%. Se é algo que está sob controle, é possível comer várias coisas que muitas vezes são proibidas. E isso vai virar um círculo vicioso positivo. Eu me preocupo em comer bem, obviamente sem abusar. Com isso eu tenho um melhor controle das doenças crônicas. Com a doença crônica estabilizada, de certa forma, eu tenho uma maior liberdade de escolhas alimentares. A amplitude de alimentos que eu posso comer é maior e comendo com bom senso não tem problema nenhum. E você fica nesse processo que teoricamente não vai ter fim, né? Pode acontecer situações nesse meio do caminho, pode aparecer algum outro problema de saúde, pode ter talvez efeito de algum outro medicamento, de algo que venha aparecer, mas quando está andando tudo redondinho, a tendência é essa, que você tenha o controle da doença e ainda você possa comer de forma mais variada. Então, justamente por isso, eu não gosto dessa terminologia. Você não pode, é proibido. Eu uso os termos evitar, moderar, equilibrar. Então, evite isso, evite comer isso com X frequência, evite comer isso todos os dias. Então, quando você coloca a palavra evite, você não tira a possibilidade, né, de não comer. A pessoa pode comer, mas ela tem que evitar por causa disso, disso e disso. Moderação, olha, você pode comer isso, você pode até comer todo dia, mas tem que comer com moderação. Então a moderação ela já te dá a possibilidade, dependendo do que é, de comer até todo dia, mas a quantidade correta. E um exemplo é o sal. O sal é algo que você tem que comer com moderação. Uma vez a pressão controlada, com alimentação, com medicamento, enfim, que também é importante, você pode comer sal, mas tem a quantidade certa, você tem um jeito certo, a dosagem certa. Você não vai precisar comer comida, por exemplo, sem sal o resto da vida. Não há necessidade disso. Então você tem como moderar a quantidade de sal. Se você é diabético, você tem que moderar a quantidade dos carboidratos, mas você pode comer, por exemplo, não é proibido. Em relação ao diabetes, eu vejo as pessoas que receberam o diagnóstico, estão naquela restrição maluca e às vezes elas têm uma vontade tão grande de comer, por exemplo, um pedaço de pão, mas ficam até com medo de comer frente àquela informação que receberam, como se ela fosse comer um pão francês e a diabetes dela ia totalmente descompensar. E o nosso metabolismo não funciona dessa forma. O diabetes estar descompensado depende de muitos fatores, né, em relação à alimentação, em especial aos carboidratos. Existem vários tipos de carboidrato, existem índices glicêmicos, que é algo que a gente pode abordar em outro momento, o que vai interferir diretamente no nível de açúcar do sangue. Então, a moderação também é um exemplo para o sal, para o arroz, como a gente está falando, para o pão. E tem também a questão do equilíbrio. Se de repente, hoje eu acabei fugindo um pouquinho, abusei de determinado ingrediente, determinado alimento,
Amanhã e nos próximos dias eu vou dar uma equilibrada, eu vou dar uma segurada. Então, por exemplo, hoje é um final de semana, fui lá por causa dos meus pais, dos meus avós, enfim, teve uma refeiçãozinha diferente, comidinha caseira, comidinha de família, encontramos lá os parentes, teve um churrasquinho lá com uma carne um pouquinho mais gorda, né, um pouquinho mais salgada. E você tem talvez um problema de pressão, você tem um problema de colesterol e triglicérides que estão controlados, mas a gente nunca deve esquecer da moderação. Mas naquele dia, essa palavra moderação meio caiu por terra, né? Tava gostoso demais, você foi comendo, conversando e abusou um pouquinho. Mas às vezes não é isso, se você tem controle, um dia específico ali que vai talvez descompensar tudo que você vem fazendo. Então, se naquele dia eu não moderei, nos demais dias eu vou equilibrar. É como se fosse compensar, vamos dizer assim. Então, se aquele dia eu abusei um pouquinho de sal, um pouquinho da gordura, nos dias seguintes eu vou controlar ainda mais aquilo que eu já faço. Então isso vai te gerar um equilíbrio. Naquele dia aumentou demais a gordura, nos demais dias eu vou comer bem pouco. E o seu corpo vai retornar àquele equilíbrio do controle da doença. O que não pode é essa falta de moderação se repetir por dias e dias. Aí não está certo. Mas se um dia você moderou, você não moderou, nos outros dias você pode retomar esse equilíbrio. Então você percebe qual é a diferença, né, da palavra proibição, não pode, da palavra evitar, moderar, equilibrar. Não fica mais fácil, não fica mais tranquilo, não fica menos pesado? E justamente essa que é a proposta da nutrição. É essa a proposta que eu venho trazer para você. Porque justamente você pode comer de tudo, mas tem jeito certo, quantidade certa, você tem hora certa. E dessa forma você não passa, né, por essa questão do não poder comer. É muito triste você não poder comer alguma coisa, principalmente se é alguma coisa que você gosta. Alguém chegar para você e dizer não vai comer mais, é muito delicado. E isso eu vejo quando é alguma doença grave, como eu já acompanhei, quando trabalhei em UTI, enfim, tinha um problema de saúde que não tinha o que fazer, a pessoa não podia comer aquilo e pronto. E é muito duro você ver a pessoa. Agora, eu acho muito, de certa forma, injusto ver que a pessoa, sim, ela tem condições de comer mais, comer uma maior variedade, e ela não come por falta de orientação ou de uma orientação errada. E daí a alegria é muito grande para mim, abrir o olho da pessoa, passar a ela uma orientação certa, adequada, e ela ficar contente que de repente ela me fala, olha, então eu vou poder comer realmente isso, eu vou poder voltar a comer nessa forma, dessa quantidade. A gente fala, sim, vai poder e ainda vai controlar o seu problema de saúde. A pessoa ela fica alegre, ela fica contente e fica inclusive até mais motivada para seguir o seu tratamento, porque muita restrição você não aguenta muito, não há quem aguente algo muito restritivo por muito tempo. Chega uma hora que explode, chega uma hora que aquela restrição toda foge do controle. E às vezes o resultado é bem pior, porque daí você quer tirar todo o atraso e às vezes o seu corpo ele não vai responder bem frente a tudo isso. Então, por exemplo, na obesidade, se você for seguir à risca o que falam por aí, você vai ficar sem comer, você vai ficar em jejum prolongado, você só vai viver à base de salada de alface e proteína magra, peito de frango, e você não vai ter possibilidade de absolutamente nada. E ou seja, não é assim que a coisa funciona. Você estava já acostumado, né, modo de dizer, com um prato muito bem caprichado, com refeições muito grandes, né, devido à obesidade ou descontrole metabólico, que acaba causando controle da fome, saciedade fica mais desregulado também. Então você tinha por hábito comer muita coisa. Não é bom para você, para o seu organismo, de repente você cortar tudo e ir para o outro extremo. Não, a coisa tem que ser gradativa. Se tem coisa errada na alimentação, isso tem que ser realizado um desmame, aos poucos, fazendo trocas adequadas, substituições e jamais ficar em jejum prolongado. Isso não funciona. Ah, mas perde peso. Mas você perdeu o quê? Você desidratou? Você perdeu massa muscular ou você perdeu gordura?
Eu creio que grande parte disso que você perdeu não é gordura, porque a conduta, a forma de conduzir isso não está certa. Então, às vezes a pessoa está obesa, não posso comer mais nada, agora vou passar fome. Não é a orientação correta. Por exemplo, para pressão alta, conforme eu falei, não pode sal. Vou comer coisa insossa para a vida toda agora, e daí você ia comer aquela comida sem sal, e quem gosta de comer coisa sem sal? Falar que gosta é mentira. O sal ele tem essa propriedade de dar o sabor e a gente tem que saber usar por causa disso, por causa do sódio, enfim. Então, uma vez a pressão controlada, você pode comer sal. Você tem um limite? Sim, tem a questão da moderação, mas você pode comer. Fora todas as outras opções de temperos, enfim, que você pode utilizar, que não vai deixar a sua comida sem gosto. Então, você tem outras alternativas também, além disso. No diabetes, se fosse levar a risca o que você ouve, você nunca mais ia comer arroz, nunca mais ia comer pão, nunca mais ia comer massa, batata, mandioca, ia viver só de adoçante, ia viver só de produto diet, produto light, enfim. E a sua alimentação ia ficar restrita, sem nada. O que você vai comer se não pode comer um pão? O que você não vai comer se não pode comer uma batata, um arroz, alguma coisa nesse sentido? Só vai viver de diet, light, que é caro a maior parte dos produtos. Não tem como. E o diabético não precisa disso. O diabético a gente tem muitas estratégias de controle do consumo de carboidrato, que vai ter lá uma sintonia bem interessante com a questão da insulina ou do medicamento que a pessoa toma pela boca. Isso é totalmente passível de adequar. E a outra coisa também, colesterol e triglicérides. Olha, deu alto. Não pode mais gordura na comida, então não pode pôr mais óleo, não pode mais pôr banha, não pode usar manteiga, não pode usar margarina, não pode usar azeite, tem que tirar tudo. Não pode mais comida gorda, não pode mais carne gorda, enfim. E como que você vai fazer comida sem óleo? Como que você vai fazer uma preparação, talvez sem uma manteiga, uma margarina? O que vai dar? É um ingrediente essencial para as coisas. E ele entra também na questão da moderação, do bom senso, do equilíbrio. Os óleos, as gorduras são essenciais, tanto na questão da preparação em si, de textura, né, do sabor, mas tem a questão nutricional também. Os óleos são bons, as gorduras são boas, sabendo dosar, sabendo escolher aonde colocar, se pode pôr no fogo, se não pode, enfim, que há muito que se falar de óleos e gorduras, você pode sim utilizar sem problema nenhum. Então, ou seja, se você vai frente a essas informações, muitas vezes encontradas que existem por aí, você justamente não vai ter liberdade nenhuma para comer. E esse é um dos principais motivos que as pessoas não seguem conduta, não seguem recomendação, que elas não seguem talvez aquela folha de papel que elas receberam. Porque de certa forma acaba se tornando impossível de seguir. Quem que consegue levar uma alimentação quase sem poder comer nada? Que prazer a pessoa vai ter em se alimentar? Ela vai poder ir vai na residência de um familiar, vai num convívio, uma festa, e ela não vai poder comer mais nada. Não vai poder comer um bolo, não vai poder comer um arroz, não vai poder comer um macarrão, não vai poder comer um doce. Vai numa confraternização da empresa, já vai ficar meio isolado também, porque não pode nem chegar perto, senão vai cair na tentação, vai desregular. Então esse negócio de restrição, muita restrição, não funciona. Né? A pessoa perde realmente o prazer de se alimentar e restrição excessiva pode também levar à compulsão alimentar. Agora, se você tem a orientação adequada, em primeiro lugar, obviamente, com o diagnóstico da doença, tem necessidade de medicação, você está tomando o remédio corretamente, na dosagem correta, está acompanhando esse problema de saúde, está acompanhando o cardiologista, sua pressão alta, está acompanhando com o endócrino, diabetes, está acompanhando a obesidade com nutricionista, com endócrino, nutrólogo, enfim, está ajudando, está tudo redondinho? Beleza, vamos cuidar então da alimentação e com a alimentação o que eu quero é que você justamente tenha liberdade para escolher aquilo que você quer comer, aquilo que você deseja comer, levando em conta aquelas 3 palavras-chave que eu falei. Então guarde muito bem essas palavras.
moderação, equilíbrio e evitar. Quando você pensa nessas 3 palavras, não tem erro. E uma coisa que você tem que fazer frente a tudo isso é o monitoramento da sua doença também. Se é diabético, como está a tua glicemia? Como está o teu déstro? Tem pressão alta? Monitorar semanalmente, talvez ter um aparelhinho em casa. Obesidade, acompanhar na balança, ver os seus exames, assim como triglicérides também. Então, o acompanhamento da doença também vai te dar uma liberdade maior para a sua alimentação. Não que vai te dar liberdade para você abusar do que você quiser, eu vou comer em maior quantidade agora porque está tudo controlado. Não, não é essa a ideia. É que frente à doença sendo acompanhada e controlada, você pode simplesmente comer, que é uma das coisas que geralmente acontecem, que é a proibição. E nós temos que ultrapassar essa barreira da proibição. E é isso que eu quero ajudar vocês. Então, aqui no canal Profissão Nutrir, você tem essa possibilidade de receber informações completas, informações reais e informações que vão dentro da sua realidade. O meu objetivo aqui é mostrar para você que é possível ter liberdade, é possível escolher o que você quer comer da forma correta sem que isso prejudique o seu problema de saúde, que você tenha fora da sua mente esse terror, né? Não vou comer mais isso. E tudo que eu quero nesse sentido é que você justamente não passe por isso. E eu quero te convidar, né, a continuar seguindo nas redes sociais, nos vídeos que estão lá disponibilizados para você aprender mais sobre isso.